Boa noite a todos. Entrevista coletiva com o técnico Jair Ventura após o empate contra o Atlético Goianiense. Bom, boa noite, Jair. Um empate em que teve aquele abafa do Avaí no final, né? Até poderia ter saído um gol, mas eu queria que tu falasse um pouco quanto que tem do mérito da defesa do Atlético Goianiense também, que fez um jogo dificultando bastante o Avaí, né? Nos 90 minutos ali, primeiro tempo, segundo tempo também dificultando bastante. E se tu acha que tem alguma parte que o Avaí poderia ter melhorado, se algo deixou a desejar no jogo de hoje para buscar o gol? Boa noite. Boa noite. Não, com certeza, o nosso adversário tem mérito, né? Ele veio numa proposta muito forte, defensiva. No segundo tempo, ainda fez uma linha de 5 para tirar a nossa amplitude, mas mesmo com a linha de 5 no segundo tempo, que a gente criou as melhores chances, as chances mais claras. Mas no primeiro tempo, fazendo uma cronologia, a gente teve aquela bola do Manga, praticamente embaixo do gol ali, ela acabou dando uma quicada, a bola na trave do Marquinhos, o chute do João. Então, chances muito claras, né? Tivemos chances muito claras, mas não fomos efetivos. Segundo tempo, a gente volta praticamente em cima deles o jogo todo. Eles tiveram um chute de fora da área que o Igor defendeu. Fora isso, o Igor já não fez mais nenhuma defesa. E a gente em cima. A gente trocou volante, botamos meias, botamos mais atacantes, fomos criando volumes. Mais uma chance clara com o Gaspar. A bicicleta do Gaspar, né? Outras oportunidades claríssimas, mas a gente não conseguiu. Mas queria parabenizar também a nossa torcida, que compareceu, nos empurrou até o último minuto. Provavelmente, se tivesse um pouquinho mais de tempo, o gol tava desenhando, a gente em cima pressionando, mas não fomos efetivos, né? Mas agora já é pensar no próximo adversário. A gente vem jogando fora também. A gente vem jogando bem, desculpa, fora de casa. E que a gente possa voltar ao caminho das vitórias o quanto antes nesse nosso próximo jogo. Jair, boa noite. Faltou gol, né? Muitas oportunidades criadas, mas ao mesmo Pronto. tempo, como você citou aí, enumerou, e ao mesmo tempo, o que dá para destacar de positivo, como por exemplo, a questão do sistema defensivo, agindo muito bem, né, no jogo de hoje, mais um jogo sem sofrer gols e tal. Concordo. Enfim, queria que você avaliasse por esse lado, já que faltou o gol por grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo uma boa resposta do teu sistema defensivo mesmo com alterações, né? Verdade. Eu acho que esqueci de falar, obrigado. A situação do Andrei, né? O Andrei, desde a nossa chegada, né? A gente conversando com o Freeland, com o Marquinho, né? Com o departamento de futebol, ele já vinha treinando algumas vezes na lateral e a gente estava utilizando ele ali. Eu faço uma anamnese, eu conversei com ele, pô, eu faço, mas eu quero ter uma chance por dentro e tal. Eu falei, vai acontecer, mas se eu precisar, eu posso te usar? Pode. Aí, por que do jogo do Goiás, o Railan, e por que hoje o Andrei? Pelas circunstâncias. O jogo do Goiás, um jogador a menos. Um cara mais defensivo, o Railan um cara mais da posição, estatura maior, mais força. E hoje um cara com pé bom. A gente faz amplitude pelos dois lados, por isso a opção do Andrei, antes que venha a pergunta, o porquê de um e de outro. Circunstâncias. Por que só o Mendes hoje, que hoje a gente pegou uma linha de 5? Então, um cara de criatividade, de achar o passe. Né? A mesma coisa foi o Taylor. Por que não o Taylor e o Negueba? Então, assim, não entrem nessa de cronologia das minhas mexidas, achar que elas vão ser sempre como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Elas vão ser sempre de acordo com as circunstâncias do jogo, o que o jogo me pede, e a gente vai usar jogadores da característica. O Jota hoje não fez um jogo tão bom, sendo que a gente estava na dúvida ali no banco, porque o João, para mim, foi o melhor jogo desde que eu cheguei com a gente, só que ele já estava amarelado. Aí aquela dúvida, trago ele para dentro ou tiro ele e boto mais um beirado e deixo o Jota que não estava tão bem hoje. Acho que o acúmulo do Jota, acho que o Jota chegou à maior sequência de jogos profissionais na carreira, posso estar errado, mas acho que de minutagem, acho que sim, de profissional. Então, acho que ele se sentiu um pouco, né? Não foi. A gente estava mal acostumado, né? Nosso volante tem 3 gols. Igualou o Marquinhos. O Marquinhos queria que ele fizesse o quarto para não passar ele, que ele fez 3 consecutivos também na B. O Marquinhos deu uma espetada aí. O Jota hoje não fez o gol. Brincadeiras à parte. É assim, cara. Mas eu fico feliz pela resposta do grupo. Não se omitiu. Um adversário dificílimo. Um adversário que eu fiquei lá durante um ano. 50 jogos, né? Conheço bem a casa. É um time que sempre vai brigar também para subir, né? Então a gente teve um adversário direto, onde, na minha humilde opinião, nós fomos superiores. Acho que as chances, não vou falar nem números, né? Acho que as chances criadas mostram, a nossa torcida viu, empurrou. Faltou gol, como você bem observou.
E acho que é isso, né? Fechou? Posso ir embora? Feliz Dia das Mães. Jair, boa noite. Hoje foram 18 finalizações do Avaí em direção ao gol do Atlético. E esse número é o maior desde que tu chegou aqui no Avaí, né? Foi a partida que a equipe mais finalizou. Queria que tu falasse um pouco mais, porque ali no final do jogo, principalmente, foram pelo menos mais 5 ou 6 chances, depois ali dos 40 minutos, que o Avaí criou com a entrada do Mendes e também do Taylor, que entraram aos 35 mais ou menos. Hoje, agora, olhando um pouco pra trás, tu acha que poderia ter mexido um pouco antes na tua equipe, colocado esses dois um pouquinho mais cedo, pra criar talvez essas oportunidades convertessem em gol também? Porque de repente, se eles entram de repente mais cedo, a gente de repente eles não estariam tão bem fisicamente para render o quanto eles renderam, né? Porque o passar do jogo também gera desgaste. E assim, o Mendes foi a estreia comigo e o Taylor a gente vinha usando outros jogadores ali pelo lado. Eu acho que o tempo indifere, eu acho que o importante é que eles entraram bem, né? Vão ter jogadores que vão entrar com mais tempo, intervalo e não vão ser tão bens. Acho que o tempo é o que menos importa, mas acho importante a performance deles, que nos ajudaram, né? E a gente parou aí numa forte defesa do Atlético, que soube se defender muito bem, né? E acho que uma coisa também, cara, eu falei isso que você falou agora, já tá na nossa reza lá. Eu já perdi jogos onde eu fui bem melhor do que hoje, e no final os caras no contra-ataque vão lá e fazem um gol. Então você foi muito bem na sua observação da gente ter tido uma defesa sólida, né? Que a gente praticamente não sofreu, porque quando você se joga do jeito que o Avaí se jogou, você cria muitas chances de contra-ataque. O time deles é bem leve, né? Eles têm uma transição muito forte. E eles fazem bem essa transição. E a gente soube neutralizar com atacar pensando em defender, encaixando a marcação. Sofremos muito pouco, criamos bastante, mas não fomos efetivos. Mas parabenizar a entrega, não faltou garra, não faltou luta, não faltou aquele não acreditar. Tentamos até o último minuto, mas hoje, hoje o gol não saiu, mas que é o que você falou. Eu nem tinha dado esses números, mas com certeza a gente, de repente, já ganhamos jogos onde a gente teve menos chance, mas fomos mais efetivos. Esse é o futebol. Jair, boa noite. Parte da torcida está fazendo um apelo aqui na internet para colocação, para saída do Aleph Manga. Está botando esse empate na conta do Aleph. Eu queria que tu falasse sobre essa situação, não só sobre o jogador, mas sobre essa situação, essa pressão da torcida na última partida e na partida de hoje. Boa noite. Olha, primeiramente a torcida é o nosso maior responsável de todos nós estarmos aqui. Se não tivesse torcida, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, nenhum de nós. O futebol é uma paixão nacional. O torcedor tem sempre razão. O torcedor tem sempre razão. Mas a gente trabalha com seres humanos, né? O Manga veio de uma situação muito delicada na vida. Todo mundo sabe pelo que ele passou, né? Um menino que a gente tenta ajudá-lo também extra-campo. Eu tento dar o suporte, eu gosto de trabalhar esse lado humano. E assim como o Igor, que perdeu gols e saiu para o Manga entrar, assim como o Manga de repente vai sair e o Igor entrar, não posso. A janela está fechada. Eu não posso a cada jogo que um ou dois jogadores não renderam tão bem, eu pedir demissão e chegar ali pro fila, me traz dois, três, que financeiramente a gente também não tem essa condição. Então a gente tem que trabalhar com os nossos atletas, recuperá-los para que eles possam render. Vai acontecer, ele fez gols também decisivos. Acho que antes desse último jogo, o jogo do Goiás, eu vi uma série de matérias falando que o Manga era o jogador mais decisivo. Então, o que mudou em 2 jogos? Ele passa a ser um vilão em 2 jogos? Não, a gente vai recuperá-lo, ele, como todos os atletas que não estiverem em bom momento, né? A gente vai fazer o que se nós entendemos de repente segurar, preservar, né? Hoje a gente falou, ele acabou tomando o cartão, por isso ele saiu também um pouquinho antes. E se não estiver bem, pode ser o Manga, pode ser o Kleber, pode ser qualquer jogador, se a gente achar, né? O Igor entrou muito bem no lugar do César, manteve a posição no gol. Então, é isso que a gente vai fazer, cara. Eu só não posso ser o vilão aqui e a cada 1, 2 jogos que meus atletas não forem bem, eu ia afastá-los, porque o nosso elenco já é enxuto. É muito bom, mas enxuto. Temos bastante jovens e a gente não pode, né, a cada jogo que o cara não for tão bem, a gente execrar e tirar ele daqui. Fechou?
Jair, boa noite. Indo na linha da linha de zaga ali, que o nosso colega ressaltou, eu vou fazer uma pergunta em cima do gerenciamento de grupo. O Igor Bom hoje também fez uma brilhante partida, ele que assumiu a titularidade na saída do César. Como é seu gerenciamento, né? Sai o César, entra o Igor Bom faz partidas boas, fica na posição, assim como outros atletas também entraram hoje, também entraram em um bom nível do jogo. Como é seu gerenciamento no grupo do Avaí hoje, Jair? Boa noite. Ótimo. Modesta parte, acho que é uma das minhas grandes virtudes na minha carreira de gestão de grupo. Tive um caso iniciando minha carreira, onde simplesmente o maior ídolo do clube, capitão, maior salário, se lesionou. E quando ele volta, tem o Gatito que estava voando. E o Jefferson teve que esperar o momento dele. É assim que você ganha o respeito dos atletas, você sendo coerente. Né, que é muito fácil para um jovem ou para um treinador mais experiente, você botar o medalhão que ganha mais, vai lá e você se eximir. Mas você perde os demais atletas. Então, por isso a situação do Manga, a situação do Igor, tem que jogar aquele que estiver melhor. Se a gente achar que o menino de 16 anos está melhor, ele vai ser titular. Nesse mesmo ano, nós chegamos na quarta de final da Libertadores, eu tinha um volante titular de 17 anos. Hoje está no Bragantino, que é o Matheus. Ele estava bem, eu tinha jogadores mais experientes e vai jogar o melhor. O mais novo, o mais experiente se estiver bem, se não estiver bem. É assim que funciona a gestão. Você sendo coerente, olhando nos olhos como eu estou te olhando, falando a verdade, os caras acreditam que não tem sacanagem. Você faz sempre o melhor para o Avaí, não individualmente para cada atleta. Em prol do coletivo, não individual. Feliz Dia das Mães aí, tá? Um abraço, bom descanso aí domingo.